Fala, meu povo! E aí, tudo bem? Estou na área mais uma vez, hein? Professor Everton Salles, do canal Língua Portuguesa para Todos. Já estava com saudade de vocês, hein? Quanto tempo? Aqui, meu povo, hoje vou dar sequência à parte de verbos, né? Então, hoje eu vou falar sobre verbos irregulares, né? Que é um bicho-papão nessa parte de concurso. Vou falar de verbos irregulares, tempos primitivos e derivados e verbos definitivos. Mas verbos defectivos é pequenininho, é rapidinho, certo? Então, antes de tudo, vai lá no canal, faça a inscrição, curta, compartilhe e vamos fazer um mundo melhor, beleza? Então, meu povo, vou compartilhar aqui, vou colocar meu código no meu tablet, certo? E vamos começar. E aí, vocês estão curtindo? Estão conseguindo aproveitar? Tá dando para entender legal? Tá dando certo? É isso aí, meu povo. Compartilhando tela. Vamos para cima, vamos para cima. Aqui, rapaziada. Então, compartilhando minha tela, tenho aqui, verbos irregulares. Vou deitar aqui a tela para ficar melhor, para ficar maior. Isso, agora sim, agora foi. Então é isso aí, gente. Então, o pontapé inicial é o seguinte: é, sempre que você falar de verbos irregulares, você tem que se lembrar do seguinte: sempre vai aparecer uma variação dentro do radical, né? Então, o primeiro passo é, se você pegar uma questão que esteja tratando de verbos regulares e verbos irregulares, primeira coisa, acha o radical. Professor, eu esqueci. Pega o verbo, jogue no infinitivo, né? No infinitivo você vai tirar a desinência R e a vogal temática. Então, o que fica é o radical, né? E essa irregularidade, né, ela só vai poder ser percebida ou confirmada, né, no presente ou no pretérito perfeito, do modo indicativo. Beleza? Então, esse é o passo a passo. Então, vou começar. Então, como eu já havia falado, verbos irregulares apresentam variação dentro do radical. A irregularidade do verbo poderá ser confirmada no presente do indicativo ou no pretérito perfeito. Nem precisa você conjugar até o final. Pode ir no máximo até a terceira pessoa do singular. É suficiente. Então, tem o meu primeiro exemplo aqui, Então, vou colocar assim, mexeram no meu telefone. Então, primeira coisa, eu vou achar o radical. Vou pegar o meu verbo, vou jogar aqui no infinitivo, tá vendo? Daqui, cortei, cortei. Ó, achei meu radical, tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer agora? Primeiro, eu vou ao presente, né? Então, vou fazer aqui, Eu, eu mexo, tu mexes, ele mexe, tá vendo? Aí, vou cortar aqui só para você se orientar melhor, tá vendo? Aqui tá meu radical, não aconteceu nada. Aí eu vou ao pretérito perfeito, Aí vai ficar, eu mexi, tu mexeste e ele mexeu. Beleza, Aqui tá meu radical, tá vendo? Não aconteceu nada, Tá vendo? O radical tá intacto. Se não aconteceu nada, então eu digo que o meu verbo aqui, é regular. É só isso, só isso. Verbo divertir. Mesmo esquema. Fica até chato, tão repetitivo que é. Divertir. Cheguei aqui, cortei, tirei o R, tirei a vogal temática. Tá vendo? Aí, vou lá no presente, Eu, eu divirto, tu diverte. Já posso até parar. Aqui. Se você reparar bem,
Olha para o meu radical e olha aqui para minha conjugação, ó. Você vai reparar, ó, aqui não é um ezinho, tá vendo? Aqui, ó, apareceu um i, tá vendo? Ou seja, houve uma variação dentro do radical. Então, acabou. Então, eu vou chegar aqui, ó, e vou classificar meu verbo. Ó. Verbo irregular. Acabou. Fui. Avancei. Ó, verbo preferir. Mesmo esquema. Jogo o verbo no infinitivo. Retiro a desinência R e a vogal temática. Ó, tá pronto. Ó, meu radical. E aí, vou lá, ó. Eu, eu prefiro. Tá vendo? Eu prefiro. Ó, tu preferes. Ó, já posso parar, ó. Ele prefere. Ó. Tá vendo? Já posso parar aqui, ó. Tá tudo bem, ó. Aí, que beleza. Ó, aqui meu radical. Ih, cortei errado. Tô maluco. Tô aqui, ó. Ó, meu radical. Tá vendo? Se você reparar bem, ó, aqui. Entrou o izinho, ó, na primeira pessoa, ó. Eu prefiro, tu preferes, tá vendo? Aqui é, ó, aqui é um i, tá vendo? Então, ó, já posso classificar meu cara aqui, ó. Verbo irregular. Olha esse aqui, também pequenininho, ó. Olha isso. Verbo mentir. Peguei o cara, joguei no infinitivo, retirei o R, vogal temática, tá aqui, ó. Quando você conjuga aqui no presente, ó, vai ficar, ó, eu minto. Ó, já foi, já parei, ó. Aqui. Ó, que beleza. Lá no infinitivo é um é, aqui na primeira pessoa do presente, ó. Um izinho, tá vendo? Então, acabou, ó. Irregular. Tá aqui, tá pronto. Tá vendo? Só isso, gente, mais nada. Agora, olha para isso aqui. Receamos um ataque aéreo. Qual é o barato, gente? Aqui tem que tomar cuidado. Bom, tem o pulo do gato, né? Mas eu vou colocar primeiro a estrutura. Depois eu canto a observação. Se liga só. Peguei aqui, ó, é o verbo recear. Mesmo esquema. Até aqui, ó, tudo normal. Tá vendo? O que que eu vou fazer? Eu vou conjugar o verbo recear como se fosse o verbo nomear. Eu nomeio, tu nomeias, ele nomeia. Então, eu vou fazer, ó. Eu, eu receio, tu receias, ele receia. Aqui. Se você reparar bem, ó, tá vendo? O meu radical terminou no E. Aqui, ó, entrou um carinha mais no meu radical, ó. Tá vendo? Esse zinho torna o meu verbo irregular. Ó. Então tá aqui, ó. Irregular. Só que se você estiver nervoso na hora da prova, ou quando estiver fazendo a questão, você pode capar. Né? Você pode ficar nervoso e não enxergar a irregularidade. Então, qual é o barato aqui? A observação é essa aqui, ó. Coloquei aqui embaixo. Ó, tá aqui, ó. Todos os verbos terminados em EAR são irregulares. Todos, todos. Então, você tem lá recear, nomear, estrear, golear, por aí vai. Todos, todos. Então, se você tiver dificuldade nessa parte, então é bom você memorizar, porque você ganha tempo, né? Então, beleza. Aí aqui eu tenho o seguinte, ó. Classifiquei o cara. Agora aqui um outro problema. Eu tenho o seguinte, ó. O delegado mediou o conflito. Tá vendo? Verbo mediar. E aí vou chegar aqui e vou fazer o padrão, tá vendo? Só que qual é o meu medo aqui? O meu medo é de você não saber conjugar o cara. Porque se você não souber conjugar, se você fizer assim, ó, eu medio, tu medias,
ele media. Aí você vai falar, pô, professor, o cara é regular. Só, gente, que é o seguinte, eu não sei se vocês já ouviram falar, tem uma situaçãozinha que quebra o maior galho, que é o tal do Mário. Por quê? Qual é o barato? Os verbos terminados em IAR são regulares, do tipo, por exemplo, copiar, tá vendo? Termina em IAR. Todos os verbos terminados em IAR são regulares, ó, todos. E aí, mas qual é a exceção? A exceção é o que a gente brinca, a gente chama de Mário. Mário é esse carinha aqui, ó. É esse carinha aqui, ó. Toda vez que falar no Mário, a gente está falando disso aqui, ó. Mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar, tá vendo? Se você pegar cada inicial, ó, forma o Mário. Então, todos esses verbos do Mário são irregulares. Vocês não podem se esquecer disso. Beleza? Esse é um ponto. Se o cara pedir a conjugação, o que você faz? Nesses verbos do Mário, você pode sair pelo verbo nomear. Então fica, ó, eu nomeio, tu nomeias, ele nomeia. Então, se eu for fazer aqui, vai ficar assim, ó. Olha como é que fica feio. Ó, eu medeio, tu medeias, ele medeia, tá vendo? Aí, agora sim, ó. Se você parar aqui é onde está acontecendo a irregularidade. Ó, olha o E onde entrou. Entrou antes do I, tá vendo? Ó? Por isso que esse cara é irregular, por isso existe essa dificuldade. Então, aí a importância de você estar com esta observação no sangue. Beleza? Ah, por exemplo, ali, verbo ansiar. Mesmo esquema, ó, eu anseio, tu anseias, ele anseia. Verbo remediar, eu remedeio, tu remedeias, ele remedeia. Odiar, eu odeio, tu odeias, ele odeia. Então você vai fazer dessa maneira, esse é o padrão. Tudo bem? Então, cuidado, tá, gente? Isso é importantíssimo. Então, vou classificar o cara aqui, ó. Irregular. Aqui, mais um, ó. Também sai rapidinho, ó. Ó, verbo divergir, tá vendo? Ó? Aqui. E aí, qual é o barato? Vou pegar, ó, vai ficar assim, ó. Eu divirjo. Tu diverges. Ele diverge, tá vendo? Aqui. Mesmo esquema, ó. Entrou o izinho aqui. Tá vendo? É muito sutil, ó. Tem que tomar maior cuidado. Aqui. Não custa nada. Ah, aí uma situação que você poderia falar, perguntar também assim, pô, professor, mas a presença daquele J ali, se não houvesse ali a mudança do I, tornaria o verbo irregular? Não, não tornaria. Porque ali seria apenas uma acomodação ortográfica ou fonética, né, fonológica. Porque se você não... Tá vendo? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui, coloquei, ó. Isso aqui é um, é parecido, tá vendo? Só que aqui vai ter final feliz. Ó, ó, verbo dirigir, tá vendo? Aqui, aqui. Então vai ficar, ó, eu dirijo, tu diriges, ele ou você, ó, dirige. Tá vendo? Aqui, que beleza. Aí você tá vendo? Se você não souber se você não se lembrar do que eu acabei de falar, você vai falar assim, esse verbo é irregular. Mas se você colocar o G aqui, ó, vai ficar eu dirigo, tá vendo? Então, esta situaçãozinha que está acontecendo aqui com o J, ó, é apenas uma acomodação ortográfica e fonológica, como diz Celso Cunha. Ou seja, isso não torna o verbo irregular, beleza? Toma cuidado, isso é um modelinho, tá? Então aqui, ó, vou classificar o cara, ó, verbo
Regular. Cuidado, tá, gente? Deixa eu voltar para cá. Ó, olha esse carinha aqui. Isso aqui dá uma onda. Olha isso. Verbo brincar. Tá vendo? Vou fazer o padrão, ó. R, vogal temática, tá aqui. No presente, tá tranquilo. Você não vai ter problema nenhum. Porque vai ficar, ó, eu brinco, tu brincas. Ó, ele brinca. Tá vendo? Não aconteceu nada, ó. Se você comparar, ó, tá tudo bem, ó. Aqui. Mas a onda que vai bater é agora, ó. Quando eu conjugar aqui, ó. Porque vai ficar assim, ó. Eu brinquei. Tu brincaste. Ele brincou. Tá vendo? Então, quando você bater o olho aqui, você vai falar: ih, professor, caraca, o cara é irregular. Pô, lá em cima era um C, de repente virou um QU. Só que é o seguinte: esse dígrafo aqui, ó. Esse dígrafo aqui, pô, se eu tirasse o dígrafo QU e colocasse o C, ia ficar eu brincei. Tá vendo? Ou seja, esse QU que entra aqui, ó, é só para manter o mesmo fonema, ó, daqui de cima, ó, aqui. É só para manter o mesmo fonema. Tá vendo? Isso não torna o verbo irregular. Esse é o modelo, por exemplo. Você pode ter ali o verbo verificar. Vai participar desse modelo, ó. Verificar, verbo ficar, também verificar, ficar. Esses verbos vão entrar nesse modelinho. Então é bom você saber, porque se você pegar uma banca maldosa, o cara vai colocar como irregular, e aí, pô, você vai cair igual um pato e vai perder a questão, certo? Então, cuidado. Ó, então, cuidado com o verbo dirigir, cuidado com o verbo brincar e os modelos, claro. Aqui, outro cara para você tomar cuidado. Ó, verbo descer, tá vendo? Aí fiz o padrão, tirei o R, vogal temática. Tá aqui meu radical. Aí fica assim, ó. Deixa eu mudar a cor, peraí. Então vai ficar assim, ó. Eu desço, tu desces, ele ou você desce. Tá vendo? Ó? Parei aqui. No pretérito perfeito não tem mistério. Eu desci, tu desceste, ele desceu. A parada é aqui. Por quê? Vai bater uma onda neste carinha aqui, ó. Opa. Porque você vai falar assim, ué, professor, pô, esse cara é irregular, pô. Lá em cima era um C, aqui embaixo tem um C cedilha, pô. Só que é o seguinte, se você retirar a cedilha, vai ficar como? Eu disco, tá vendo? Altera. Então a cedilha ali é fundamental para que você mantenha o fonema daqui, ó. Tá vendo? O mesmo fonema, o fonema é essa, desço, ó, descer, tá vendo? E aí, como modelo, você tem, por exemplo, o verbo vencer. Eu venço. Tu vences, ele vence. Venci, venceste, venceu. Tá vendo? É um modelinho. Então você não pode esquecer disso, beleza? Isso não torna o verbo irregular. Então eu vou colocar aqui, verbo descer, ó. Verbo, verbo regular. Tá vendo? Então, muito cuidado. Ó, agora olha esse verbo estar. Esse verbo estar vai ser o seguinte, ó. Verbo estar, cheguei, cortei, cortei. Ó, vai até o T. Aqui você pode fazer o seguinte, ó. Pode acontecer assim, ó. Eu, ó, eu estou, tu estás, ele está. Vou conjugar o pretérito perfeito só para você ver uma coisa. Vai ficar assim, ó. Eu estive, tu estiveste, ele ou você esteve. Tá vendo? Vou fatiar aqui, ó, para você perceber, ó. O que que acontece? Dá para você enxergar a irregularidade no presente do indicativo. Por quê? Quando você pega um verbo padrão, tipo venço, falo,
Aquela letra O não é desinência número pessoal? Então, ó, falo, se você retirar aqui, ó, só para você enxergar, ó, quando você retira a desinência O, o que fica no é o radical? Então, aqui, ó, tem uma coisa estranha. Ó. Aqui, ó, esse U é como se fosse o meu O, tá vendo? Ou seja, daqui para cá, ó, vai ser o meu radical, ó. Aqui. Deixa eu fazer só um negócio aqui rapidinho. Ó, vai ser o meu radical, ó. Então, ó, qual vai ser a parada? Tá vendo? Então, este carinha aqui, ó, tá fazendo o meu verbo ser irregular, beleza? Então, cuidado, mas tudo bem. Se você não enxergasse aqui, você poderia enxergar aqui, ó. Ó, ST é a desinência número pessoal, o é vogal temática, ou seja, este cara aqui, ó, o meu radical, ó. Se você pegar o padrão, ó, você vai notar aqui que houve um acréscimo, ó. Tá vendo? Houve uma mudança dentro do radical. Então, ó, o meu verbo estar é um verbo irregular. Ah, professor, então sempre que aparecer aquele ozinho ali, ó, tipo dou, vou, o cara vai ser irregular? É isso aí. É isso mesmo. Perfeito. Tá vendo? Porque aqui, ó, aqui no verbo dar, tá vendo? O radical vai ser isso aqui, ó. E aí, quando você fizer aqui o presente, ó, eu dou, ó, tu, ó, tu dás, ele dá, tá vendo? Ó? Aqui, a mesma coisa. E aí, irregular. Então, é bom ficar atento a esse tipo de coisa, certo? Pode complicar a tua vida. E como eu disse, essa matéria aqui é bicho-papão legal. É chata. Tudo bem? Então, perfeito. Classifiquei o cara, mostrei ali, beleza. Aí, ó, como eu havia falado, ó, coloquei observaçãozinha aqui, ó. As variações ocorridas nos verbos descer, brincar e dirigir, ó, não tornam o verbo irregular, ó, não tornam, porque há apenas uma acomodação ortográfica ou fonético, fonológico, ok? Então, rapaziada, primeira parte foi cuidado. Depois passe isso para o caderno, beleza? Vou avançar. Aqui eu tenho uma parte que eu acho isso aqui um pouco difícil. Não o primeiro momento, mas a sequência. Bom, de cara você tem os tempos primitivos, né? Presente, pretérito perfeito. Perfeito? Então, legal. Qual vai ser o barato? O primeiro momento é mais simples. Por quê? Eu vou ter como tempo primitivo o presente do indicativo. Sendo mais preciso, sendo mais preciso, eu vou ter aqui a primeira pessoa do singular, ó, do presente do indicativo, sem, sem a letra O. Tá vendo? Vai ser mais preciso. E o derivado dele vai ser o presente do subjuntivo, exceto esses carinhas aqui, ó. Esses caras não vão seguir esse modelinho. Mas dessas exceções, na verdade, os dois verbos que me dão mais medo são os verbos ser e estar, por conta do uso no dia a dia, tá? Então, primeiro vou aplicar o padrão, depois eu pego as exceções. Então, o padrão vai ser o seguinte: vou pegar o verbo calibrar e vou conjugá-lo no presente no indicativo, na primeira pessoa. Então, eu vou fazer, ó, eu, ó, eu calibro. Cheguei aqui, ó, retirei a desinência, ó, tá vendo? Agora é só partir para o presente subjuntivo. Ah, mas tem uma coisa que você precisa lembrar, uma coisa que eu expliquei no outro vídeo, lá na parte de estrutura dos verbos. Vale lembrar que o presente do subjuntivo tem duas desinências monotemporais. Se o verbo for de primeira conjugação, então eu tenho, ó, falar, que eu fale, tá vendo? Desinência monotemporal E. Se o verbo for de segunda ou terceira, ó, beber, que eu beba.
partir, que eu parta. Ou seja, sendo o verbo de segunda ou terceira conjugações, então eu tenho a mudança ali, ó, do e para o a. Beber que eu beba, partir que eu parta. Acabou. Agora é só pegar ali, ó, a carcaça, né, do verbo, colocar a desinência monotemporal e completar com a desinência número pessoal. E aí, o que eu faço para não errar? Eu coloco aqui na frente. Então, vai ficar assim, que eu, que eu calibre. Que tu calibres. Que ele calibre. Tá vendo? Posso até fazer assim, Tem um espacinho aqui, Olha como é que fica estranho. Deixa eu colocar o outro aqui. Nós, vós, eles. É só você seguir o modelo, Que nós calibremos, Deus me livre. Olha isso. Mas se você tiver com a base, você não erra, tá vendo? Que vós calibreis e que eles calibrem, tá vendo? Coloquei aqui, a minha desinência modo temporal, aqui. E depois vim completando, com a minha desinência número pessoal padrão, Aqui é zero, não tem, tá vendo? Como a gente viu na primeira aula de verbos, Aqui. Fechou. Caraca, professor, só isso. Só isso. Esse é o modelo. Coloquei um de cada para você perceber. Deixa eu colocar logo os outros aqui, para o meu aluninho ficar feliz, né? Então tá aqui, descer. Então vou fazer o padrão, Eu desço. Cheguei aqui, retirei o Tá vendo? Peguei a carcaça do malandro, descer de segundo, que eu, que eu desça, que tu desças, que ele desça, que nós, eita, que nós desçamos, que vós desçais, que eles desçam, tá vendo? Aqui, minha desinência monotemporal, padrão, E depois eu vim colocando aqui minhas desinências, número pessoais, S, MOS, IS e M, padrão, como eu expliquei na outra aula. Olha esse aqui, Então vai ficar assim, eu sorrio. Cheguei, Então vai ficar assim, que eu sorria, que tu sorrias, que ele sorria, e por aí vai. Tá vendo? O restante, padrão, como eu já tinha feito, Tá vendo? Acabou. É isso o tempo todo. Aí, agora eu coloquei aqui, eu coloquei as exceções. Tá vendo? Aqui eu coloquei também, eu coloquei aqui no cantinho, tá vendo? Mas eu coloquei aqui em forma de observação, para você não esquecer, O presente do subjuntivo é derivado da primeira pessoa do presente do indicativo sem a desinência ó. Aqui. Beleza? Coloquei lá no cantinho e coloquei a observação completa. Tá vendo a técnica? Agora aqui eu tenho as exceções, né? Aí você vai observar o seguinte, De cara, você não consegue fazer mesmo, porque fica assim, eu sou. Tá vendo? O finalzinho já tem o U. E aí, qual vai ser o grande barato? Eu sou. Tá vendo? Agora, cuidado para você não errar. Vai ter que ficar assim, Que eu seja, que tu sejas, que ele seja. Qual é o meu medo aqui? Porque no dia a dia o pessoal costuma fazer, que eu seja, né? Que a gente seja. E aí, pelo amor de Deus, cuidado. Porque se você fizer assim, você vai errar. Então, cuidado. O seja não existe. Tudo bem? Aqui está o modelo. O estar, a mesma coisa.
Ó, eu estou. Tá vendo? Então vai ficar assim, ó. Que eu esteja, que tu estejas, que ele ou você esteja. Tá vendo, ó? Qual é o meu medo? No dia a dia, o pessoal fala, que eu esteja, que você esteja. Cuidado, pelo amor de Deus. Esta forma não existe. Então, guardem, porque o concurso pode fazer isso, e se você não tomar cuidado, você vai perder uma questão boba. O verbo saber, acho que não tem mistério, acho que ninguém capa. Ó, saber. Ó, eu, vai ficar assim, ó. Eu sei, tá vendo? Não dá para fazer nada, terminei, ó. Que eu saiba, que tu saibas, que ele saiba. Tá vendo? Ó, aí vai ficar assim, ó. De, que tu des, que ele dê. Tá vendo? Mas aqui eu acho que ninguém erra. O verbo ir, ó, eu vou. Tá vendo? Que eu vá, que tu vais, que ele vá. Querer, ó, aqui toma cuidado. Até tem a desinência O no final, tá vendo? Mas, quando você for conjugar, vai ficar assim, ó. Que eu queira, que tu queiras, que ele ou você queira, tá vendo? Vai entrar essezinho aqui, ó. Então, cuidado. Verbo haver. Eu hei. Tá vendo? No Flamengo sempre eu hei de ser. Então vai ficar assim, ó. Haja, hajas, ó. Fica assim. Tá vendo? É só tomar cuidado. Então, de fato, eu acho os dois primeiros perigosos. Tudo bem? Agora, a parte mais difícil do negócio. Porque aqui é, é a parte que cai, assim, muito, 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 muito mesmo em concurso. Então, agora o tempo primitivo vai ser, ó, a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. E os derivados? Os derivados são, ó, pretérito mais que perfeito, futuro do subjuntivo e o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Professor, mas são apenas esses três tempos? Isso. Apenas estes três tempos são derivados da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. E vai funcionar como se fosse uma escadinha. Por quê? A partir da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, quando você retirar o M, ó, o mais que perfeito vai estar pronto. Depois, a partir da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, ao retirar o AM, o futuro do subjuntivo vai estar pronto. Ao retirar Uran e colocar o SSE, o imperfeito do subjuntivo estará pronto. Só isso, professor? Só. Depois você vai colocando a desinência no número pessoal. Só que tem o seguinte: se você capar a conjugação do verbo no pretérito perfeito, já era, você erra tudo. Então, vou trabalhar o cara, vou te mostrar como isso vai acontecer. Aí tá assim, naquela época, Davi pudera dizer a verdade. Aí eu tenho aqui, ó, eu não sei se está certo ou errado, mas como eu tenho a desinência modo temporal orar sem acento, eu sei que eu tenho aqui, ó, o pretérito mais que perfeito. Tá vendo? Opa, então eu já ligo o alerta. Então eu já sei que o mais que perfeito vem daqui, ó, da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Aí eu vou aplicar agora o meu padrão, ó. Vou chegar aqui, ó. Eu pude, tu pudeste, ele pôde. Eles puderam, ó.
que eu vou fazer, ó? Vou chegar aqui e vou retirar o M, ó. Tá vendo? Quando eu retirar o M, ó, o cara tá pronto, ó. Aqui, ó. Caraca, professor, maneiro, maneiro, né? Então vai ficar, ó, eu pudera, ó, tu puderas, ele pudera. Opa! Então a conjugação, ó, tá certinha, ó. Aqui. Ó o cara aqui, ó. Tá vendo? Perfeito. Tá legal. É assim que funciona. Agora, olha isso aqui. Eu provoquei um defeito, tá vendo? Ó? Eu fiz assim, ó. Se o cliente requiser a segunda via dos comprovantes, terá que abrir um processo. Aí, ó, o que eu fiz? Coloquei esse carinha aqui, ó. Bom, eu tenho o C me ajudando, né, indicando a hipótese. Eu tenho a desinência temporal R, tá vendo? Que vai indicar, ó, que o cara está no futuro do subjuntivo. Só, gente, que é o seguinte, qual é o barato? Você não pode se esquecer de que é o verbo requerer. O verbo requerer, ele não vem exatamente do verbo querer. Então, qual vai ser o barato? Se o cara está no futuro do subjuntivo, eu vou ter que fazer aquela base. Então, ó, o que eu vou fazer? Ó, eu requeri, tu requereste, ele requereu. Eles requereram, ó. Eles. Deixa eu ajeitar isso aqui. Ó, requereram. Se eu quero ir ao futuro do subjuntivo, olha o que eu vou fazer. Vou chegar aqui, ó, vou retirar o AM, ó, tá vendo? Ao retirar o AM, ó, eu saio na cara do gol, ó, aqui, aqui. Então vai ficar assim, ó, vai ficar assim, ó. Se eu requerer, ou quando eu requerer, ó, quando tu, eita ferro, requereres, requereres, ih, rapaz, quando eu requerer, ó, requereres, tá vendo? Quando ele ou você requerer, tá vendo? Tá pronto, ó, aqui. Beleza, só coloquei minha desinência no número pessoal, ó. Ou seja, de fato, ó, existe um erro, ó. Então, ó, se o cliente requerer a segunda via dos comprovantes, terá que abrir um processo. Tá vendo? Isso aqui é difícil. Tem que tomar um cuidado, tá vendo? Então, beleza, vou avançar. Ó, olha isso aqui. Se os jogadores mantessem a calma, acertariam a cobrança de pênalti. Aí qual é o barato? Aqui, gente, preste atenção. É o verbo manter, né? O verbo manter é derivado do verbo ter. Então, o que você faz? Pega o verbo ter, depois coloca o man na frente. E um outro detalhe. Bom, ó, se os jogadores mantessem aqui pelo SSE, eu sei que o verbo está, está no pretérito, ó, pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, vou aplicar o padrão, ó. Vou pegar primeiro o verbo ter, ó. Ó, eu tive, tu tiveste, ele teve, eles tiveram. Aí o que eu faço agora? Agora eu chego aqui e coloco o man na frente, ó. Ó, eles mantiveram. Como eu quero o imperfeito do subjuntivo, olha o que eu vou fazer. Ó, vou retirar o ran e vou acrescentar
a desinência SSE. Então, pô, ficou fácil, ó. Acertei aqui, ó, já era, ó. Um abraço. Vou chegar aqui, eu vou cortar, ó. Ó, cortei aqui. Então vai ficar assim, ó. Mantivesse. Então vai ficar, ó. Se eu mantivesse, se tu, ó, mantivesses, se ele ou você mantivesse. Tá vendo, ó? Tá pronto. E aí, como ali tá na terceira pessoa do plural, ó, então eu posso fazer isso aqui, ó. Se eles mantivessem. Ó, tá pronto. Ou seja, houve um erro aqui, ó. Então, se os jogadores mantivessem, ó. Fechou. Tá vendo? Parece fácil. Tô fazendo aqui, ó, parece fácil, mas não é fácil. Você vai ter que internalizar isso e praticar, cara. Você só vai conseguir fazer isso aqui com maestria se você treinar muito. Mas também é o seguinte, treinou, fez uma porrada de exercícios, daqui a pouco começa a sair, fica no sangue. Você olha e já sabe o que tem que fazer. Ó, coloquei outros exemplos, tá? Como esse assunto é difícil. Aqui. Quando você o ver, entregue o presente a ele. Aí eu tenho o seguinte, ó. Quando você o ver, olha o quando, olha a desinência moro-temporal R. Tá vendo? Então eu já sei que esse cara está no futuro do subjuntivo. Beleza, eu já sei o que tem que fazer, ó. É o verbo ver, e aí vou trabalhar, ó. Eu vi, tu viste, ele viu. Eles, eles viram. Então eu cheguei aqui, ó. Retirei o AM, ó. Aqui, ó, tá pronto. Caraca, professor. Pô, mas vai ficar feião. Vai, pô. Aqui, como é que vai ficar? Ó, quando eu vir, quando tu vires, quando ele ou você vir. Ó, muito estranho, não é? Por isso tem que saber. E você, se você, quando você estiver fazendo um exercício, você vai notar que esta conjugação aparece muito, 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 cai muito em prova. Então vai ficar, ó, quando você ouvir, entregue o presente a ele. Então, apliquei, parti. Ó, ficarei feliz se tu refazeres a cópia. Então, ó, verbo refazer. Mesmo esquema. Pega o verbo fazer, depois joga o re na frente. Então, ó, vou fazer aqui, ó. Como eu já sei que ele está no futuro subjuntivo, ó, olha a desinência moro temporal R. Então, eu já sei, ó. Eu fiz, tu fizeste, ele fez. Eles fizeram. Aqui. Cheguei aqui, ó. Cortei o AM, ó. Ó, que beleza. Agora eu faço o quê? Jogo o re na frente, ó. Então tá pronto, ó. Refizer. Tá vendo? Então, ó, se eu. Peraí, deixa eu colocar em vermelho. Só vai ficar diferente. Ó, se eu refizer, se tu refizeres, se ele ou você refizer. Aqui, ó. Nesse malandro aqui que a gente quer. Ó. Então houve uma falha, ó. Ó, se tu. Botar uma porcaria essa letra. Ó.
se tu refizeres, ó. Tá pronto, viu? Ó, olha esse aqui. Se você visse ao Rio de Janeiro em dezembro, iríamos à praia. Pô, tá estranho isso aqui, não tá? Pô, se você visse ao Rio de Janeiro, caraca, peraí. Aí eu vou observar, olha, o C, desinência modo temporal SSE. Pô, se você visse ao Rio de Janeiro, pô, peraí. Isso aqui é o verbo vir. E está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, ó, eu já sei que eu vou partir daqui, ó. Então, ó, eu vim, tu vieste, ele veio. Eles vieram. Ó, que beleza. Ih, por que eu tô afastando tanto? Ó, eles vieram. Então, ó, cheguei aqui, ó, cortei o Urano e acrescentei o SSE, ó. Aqui, tá pronto, ó. Então vai ficar, ó, se eu viesse, se tu viesses, se ele ou você viessem. Aqui. É o que eu tô querendo, ó. Então vai ficar assim, ó. Cortei, vou corrigir. Ó. Se você viesse ao Rio de Janeiro em dezembro, iríamos à praia. E aí, perfeito. Ó. Morreu. Tá vendo? Deixa eu consertar isso aqui. Ó, avancei. Ó, se Alexandre compôsse um bom samba, todos o apoiariam. Aqui. Não sei se está certo ou errado, mas eu sei que o cara está no imperfeito do subjuntivo. Tá vendo? E aí o mesmo esquema. Ó, é o verbo compor. O que que você faz? Pega o verbo pôr. Tá vendo? Depois você coloca o com. Então, ó, vai ficar assim, ó. Eu pus, tu puseste, ele pôs, eles, ó, eles puseram. Ou seja, eles compuseram. Cheguei aqui, ó, tirei o rã e acrescentei SSE. Olha como é que vai ficar. Compusesse. Caraca, professor, maneiro. Então, ó, se eu, se eu compusesse, se tu compusesses, se ele ou você compusesse, ó, aqui. Então, ó, é o cara que eu quero, ó. Então, cortei, ó, e corrigia. Aqui, compusesse. Tá vendo? Morreu. É isso. É só isso. Se você fizer o que eu tô te mandando fazer, irmão, acabou. Nunca mais você vai errar isso. Só se o verbo for muito estranho. Olha esse aqui. O apresentou interviu no debate. Tá vendo? No dia a dia, é muito normal o pessoal fazer isso. Ó, é o verbo intervir. Tá vendo? O que que você faz? Pega o verbo vir, depois você coloca o inter. Só que o verbo aqui, o interviu, a forma verbal interviu, está no pretérito perfeito. Então o que que você faz? Você tem que saber conjugar o pretérito perfeito. Então, ó, vai ficar, ó, eu vim, tu vieste, ele veio. Então vai ficar assim, ó, eu intervim, tu intervieste, ele ou você, ó,
interveio. Ó, então, houve uma falha. Então, o apresentador interveio no debate. Que coisa bonita. Avancei. Olha esse aqui. Quando você reaver o carro, ligue para mim. Ó, verbo reaver. Não sei se está certo ou errado, mas eu sei que ele está no futuro de subjuntivo. Qual é o barato? Isso aqui, ó, vem do verbo haver. Mesmo esquema. Pega o verbo haver, depois você coloca o re. Claro, quando você colocar o re, você vai tirar o H. Então, ó, se está no futuro subjuntivo, então eu vou fazer o padrão, ó. Ó, eu ouve, tu ouveste, ele ouve. Eles houveram. E aí, o que que eu faço? Eu coloco o re e tiro o H, ó. Aqui. Ó como é que vai ficar. Eles rehouveram. Sinistro, né? Feio. Rehouveram. Reaver, ter de volta. Então, como eu quero o futuro do subjuntivo, cheguei aqui, ó, retirei o AM. Ó, tá pronto. Então vai ficar, ó, quando eu rehouver, quando tu rehouveres, quando ele ou você, ó, beleza. Resolver, ó, aqui. Tá pronto. Ó. Então, quando você resolver o carro, ligue para mim. Acabou. É isso. Beleza, rapaziada? Foi? Tá emocionado, né? Vamos embora. E aqui o finalzinho, gente. O finalzinho é o seguinte: se aparecer na tua prova algo relacionado aos verbos defectivos, não tem tanta pane. Pelo seguinte: os verbos defectivos, ó, não apresentam conjugação completa. Tá vendo? Eu coloquei aqui alguns, né? Por exemplo, o verbo abolir. No dia a dia, sei lá, acho que ninguém fala esse negócio não, só se for no impulso, né? Mas você não tem eu abulo, eu abolo, não tem. Tá vendo? Fica vazio, ó. Aqui. Não tem essa conjugação. Tá vendo? Por isso o cara é defectivo. Ele não tem uma conjugação, ó. Depois segue normal, aboles, abole, abolia, boliche, aboliu. Olha o colorir, mesmo esquema, tá vendo? Aqui, ó, a primeira pessoa, zero, ó. Não tem o coloro, tá vendo? Mas tem tu colores, ele colore, colorir, coloriste, coloriu. Aí você fala assim, ué, professor, mas e se eu precisar utilizar o verbo abolir, colorir na primeira pessoa? Você usa uma locução verbal. Ah, eu preciso abolir o decreto. Ah, eu quero colorir a blusa. Tá vendo? Aí você usa uma locução verbal, ó. Olha o verbo reaver. Só tem aqui, ó. Nós reavemos, vós reaveis, ó. Aqui. Olha o verbo falir. Tá vendo? Só tem no presente, só tem, ó, falimos e falis, ó. Por isso o cara é defectivo. E aí, rapaziadinha? Tudo bem? Foi? Compreenderam aí? Então, é isso aí, gente. Caso tenha gostado do conteúdo, não se esqueça, curta, compartilhe, faça a inscrição, ative o sininho, que aí sempre que tiver uma aulinha nova aqui, ó, você vai ser o primeiro a assistir, beleza? Então, rapaziada, é isso aí. Espero ter conseguido, né, ajudar de alguma maneira. Falou? Então, aquele abraço e até a próxima. Ó, a próxima matéria, verbo no imperativo. Matéria pequenininha, mas causa um estrago, rapaziada. Falou? Então,